Basicamente, a Glaze está não intervindo, mas está fazendo as suas críticas ao governo, porque o governo, querendo ou não, o governo é do Lula, mas não é só do PT, então tem que compor com outras forças e tudo mais. E o papel da presidente do PT é justamente fazer na minha visão, fazer esse embate para as pautas petistas, para as pautas progressistas que a gente defende, que o Partido dos Trabalhadores defende, também entrem no governo federal com mais atuação. Então, a Glaze já criticou algumas indicações, já fez algumas falas com relação a algumas políticas públicas, e aí a gente tem, por exemplo, já defendeu a saída do Juscelino Filho do Ministério por causa daquela questão do uso do avião para ir no leilão de cavalos, né? Um negócio assim. Quem votou no projeto de governo apresentado na campanha para o Lula, espera justamente aquilo que vem se anunciando, aquilo que vem sendo feito pelo governo, e aquilo para o qual a Glaze Hoffmann tem feito ostensivas cobranças, né? Claro que muita gente também votou no Lula contra o neofascismo apresentado pela extrema-direita, pintada na cara daquele demônio, né, que ainda está por aí, né, ainda não foi exorcizado, né, mas muita gente votou no Lula para afastar o neofascismo que estava aí tomando o poder aqui no Brasil. Mas, enfim, além disso, nós votamos no Lula exatamente para assistir a uma inclusão social, para assistir à distribuição de renda, para assistir empresários golpistas saírem com as mãos abanando, né? A gente votou no Lula justamente para ver o contrário do que a gente estava vendo nos últimos 6 anos. Na verdade, nós somos obrigados, pela circunstância e pela conjuntura, a fazer uma aliança ampla na eleição passada para poder derrotar o projeto proto-fascista, e essa aliança ampla foi para dentro do governo. E aí é papel não só do PT, mas a gente colocou também na nossa pauta aqui o papel dos movimentos sociais do campo de esquerda como um todo, disputar os rumos do governo Lula, não só na economia, mas em outros setores, como na educação, que a gente sabe que tem gente lá desde a transição do governo que é interessada na privatização, na terceirização da educação. Tem gente que está lutando dentro do governo Lula, desde a transição, para a privatização do SUS, porque são forças antagônicas que fizeram parte daquele projeto de aliança ampla para derrotar o Bolsonaro. Então é papel do PT e do campo de esquerda, que não são governo, porque a Glaze não é governo, né? Quando a gente vê, por exemplo, o papel do Haddad, o papel do Alexandre Padilha, são o papel de quem está dentro do governo. Quem está dentro do governo é uma coisa, precisa defender o governo, precisa olhar pela visão do governo. Quem está fora do governo defende as políticas daquilo que representa. O que a Glaze representa? O PT. Quais são as posições do PT? São essa e essa. Então é isso que a Glaze vai defender. Não importa se está batendo de frente com o mercado ou não, e não importa, inclusive, se está fazendo críticas ao próprio governo, porque é o papel. Eu digo, por exemplo, na questão da revogação do novo ensino médio. É uma questão que o próprio ministro Camilo Santana, nas suas declarações, ele meio que tergiversou ali, né? Falou sim, não colocou minha posição. Então o que o movimento social faz? Vai para cima do ministro. Não importa se ele é petista, se ele foi governador do Ceará, tem que ir para cima e colocar o papel do movimento social. Nós queremos a revogação do novo ensino médio. Inclusive, obrigou o Ministério da Educação a abrir uma consulta pública, ou seja, é a pressão social, é a pressão de quem está fora, tentando colocar os rumos do governo no caminho que a gente acha, né? A gente teve que colocar o MDB, o PSD, o União Brasil para dentro do governo para justamente ter a famosa governabilidade no Congresso, porque sem isso nada passa, e para isso a gente também tem que fazer essas concessões. Isso é normal da política, gente. Não dá para falar que isso é algo errado, algo estranho. Isso é o que acontece. Só que também a crítica também ela é válida. Ué. Não tem como a gente aceitar uma invasão no governo sem que haja o debate de ideias, o debate democrático de quais são as ações que têm que ser tomadas e tudo mais. E isso é natural. Agora, o foda é que existem áreas aí da mídia que criminalizam essa questão. Elas acham que o PT tinha que ficar domesticado dentro do governo, aceitando tudo que for imposto por uma necessidade de coalizão. A Glaze está certíssima nisso. Aqui, ó, o Café também colocou aqui, ó, sem pressão não vamos fazer nossas reformas, as quais precisamos como a trabalhista e também contra as privatizações. É isso mesmo. Se o PT ficar quietinho, tudo passa e a gente vai fazer um governo pior do que o último que foi. Então, pior é difícil, mas a gente vai fazer um governo ruim. Mas o lamentável é que na construção política que nós temos, há um fisiologismo fora do comum, fora do normal.
Então, não há uma política ideológica. Existe essa questão do mercado? Existe, claro, né? Essa briga constante entre privatização ou não, essa questão que se busca aí, precarizar cada vez mais o sistema de saúde para beneficiar os planos privados, assim também faz com a educação e etc. Mas fora isso, é toda uma intenção fisiológica, né? Desse centrão que comanda o Congresso Nacional. Então não há busca, olha, a discordância com o governo Lula é pontual, é por causa disso, então vamos achar um termo comum. Não, o termo comum é o seguinte, é cargo. O termo comum é verba. O termo comum é uma chance lá de abocanhar uma fatia maior do dinheiro público. Então essa é também uma lástima, uma dificuldade tremenda, né? Senão, o Lula poderia até fazer um curso com o Duarte Nogueira aqui sobre como se comanda no legislativo, né? O Nogueira faz isso com os pés nas costas, né? O Nogueira comanda o legislativo aqui como ninguém, né? A Câmara Municipal é refém do Executivo. Mas brincadeira à parte, né? Brincadeira à parte, a gente sabe que a figura do Legislativo, a figura do Congresso, é exatamente essa. O grande mal é o fisiologismo exagerado que existe para tudo isso. E o pior disso tudo é a imprensa que nós temos, que não faz essa crítica de forma atenta, de forma até mesmo de se cobrar do Congresso, uma postura mais ética, mais decente, enfim. Pelo contrário, né, eles cobram somente do Executivo e cobram que o Executivo deva atender cada vez mais as figuras do Congresso. O sonho, talvez, do mercado e da mídia é que o Lula se filiasse ao PSD do Kassab ou ao MDB, né, do Baleia Rossi. Então, talvez o sonho do mercado, o sonho da mídia é que o Lula não estivesse no PT. Mas o Lula é do PT, o Lula está no PT, o governo foi eleito com a figura do Lula. Então, portanto, é essencial, sim, esse trabalho que vem sendo feito pela Gleisi Hoffmann